Irmãos, eu quero falar desse texto da palavra. Aqui em Malaquias, é a última profecia do Velho Testamento. A última coisa que Deus, por meio de um homem de Deus, Ele está falando ao povo. E Deus, Ele está falando aqui sobre levantar o Elias, sobre levantar um profeta que tem uma palavra, um profeta que tem uma direção à igreja, um profeta que tem uma direção ao povo, algo que Deus Ele quer falar. Irmãos, eu creio que uma coisa que Deus Ele quer restaurar nos corações, restaurar na vida da igreja, restaurar na sociedade, e a compreensão de um Deus que nós temos, um Deus paterno, amém? Um Deus que é Pai. Eu entendo e acredito que uma das maiores revelações do Senhor, se não é a maior, é a revelação de um Pai. Uma das coisas que me capacitam, me fazem entender isso, é que quando a gente olha no Velho Testamento, Deus Ele olha para um homem, apesar dele ser tão falho, apesar desse homem ser tão pecador, apesar dele ter escolhas tão desastrosas, que foi Davi muitas vezes, em alguns momentos da sua vida, você vê que esse homem, com uma percepção do Senhor, uma percepção de um filho apaixonado por Deus, ele compreende que Deus é um pai. E você vê, e eu entendo que Deus, Ele olha para o coração desse garoto, coração desse homem, um homem com tantos defeitos, tantas falhas, mas ele entende que Deus é pai dele, que Deus é aquele que o protege, que Deus é aquele que cuida dele, que Deus é aquele que o abraça, que Deus é aquele que está sobre a vida dele para o abençoar, para o fortalecer. E você vê Deus falando em um certo momento: achei a Davi, homem segundo o meu coração, e ele cumprirá toda a minha vontade. E Deus também dá outro testemunho a respeito de Davi, dizendo assim: Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Quando Deus fala isso de alguém, irmãos, esse homem, ele foi completo em tudo aquilo que ele fez. Deus falou que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo que o Velho Testamento termina com a palavra maldição. A maldição está instaurada e Deus está falando por quê que a maldição, se algo, Deus Ele tem uma vontade, Deus Ele tem um propósito em trazer essa mensagem. Deus Ele tem uma intenção a falar com o seu povo nessa mensagem. E a intenção de Deus é que o coração dos pais se voltem. Em algumas traduções fala: se converta, se una novamente aos seus filhos. E o coração dos seus filhos se voltem para os seus pais, se convertam para os seus pais. Deus Ele é muito claro, dizendo que se isso não acontecer, a terra iria ser ferida com maldição. Deus falou assim: se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra. Irmãos, eu entendo que quando nós olhamos para o nosso dia a dia, a gente olha para a sociedade, a gente vê as pessoas debaixo de uma maldição, debaixo de uma vida de sofrimento, uma vida de desespero, uma vida de tantas derrotas, tantas doenças, tantas coisas ruins acontecendo na nossa sociedade. E eu entendo, irmãos, que essa palavra acontece. Eu entendo que essa palavra se cumpre na nossa sociedade, porque nós temos uma sociedade onde os pais, eles estão contra seus filhos, os filhos estão contra seus pais. Quantas pessoas elas foram marcadas na vida por alguém que deveria protegê-la? Quantas pessoas foram marcadas na vida negativamente por alguém que deveria ser o provedor, por alguém que deveria ser aquele que o protegia, por aquele que deveria ser alguém que traria uma plataforma para ele, daria um destino para ele, uma direção para ele. Eu entendo, irmãos, que o diabo, ele quer destruir na sociedade e na igreja do Senhor duas grandes revelações de Deus na palavra. Deus se revela de duas formas na palavra. A primeira delas é como pai, e a segunda é como marido. A palavra do Senhor fala no livro de Isaías, capítulo 54, verso de número 5, fala: porque o seu Criador será o seu marido, o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor.
Ele é conhecido como o Deus de toda a terra. Você vê Deus falando com o povo, vê Deus falando com a humanidade, se revelando como quem? Como pai e como marido. E hoje a gente vê a nossa sociedade exatamente com a carência dessas duas figuras importantíssimas para a humanidade. Eu não quero aqui, irmãos, nessa noite, pelo amor de Deus, sei que a gente brinca, né, tira sarro, as poderosas, o God e tal. Eu não quero de forma alguma depreciar o valor da mulher, de forma nenhuma. Nenhuma forma eu quero dizer que o homem é mais importante que a mulher em nada. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, irmãos, é para que esta palavra ela nos coloque no devido lugar, quem nós somos. Que essa palavra coloque em nós a compreensão de quem nós devemos ser. Você tenha certeza de uma coisa, irmãos: se a pessoa do sexo masculino, em qualquer área da sociedade, ele estiver no seu devido lugar, cumprindo o propósito de Deus, todo mundo será abençoado. Haverá benefício para a mulher, haverá benefício para os filhos, haverá benefício para a sociedade. Porque, irmãos, o que é a sociedade? A sociedade é o ajuntamento de famílias, amém? Isso que é a nossa sociedade. A sociedade é o ajuntamento de famílias. A sociedade ela é feita de famílias. E hoje as famílias, qual é a maior carência das famílias, irmãos? Pai e marido. Aonde é que nós vemos a maior dor do coração das pessoas? Aonde é que nós vemos as pessoas, você olha e vê que muita gente tem um potencial tremendo, mas aquela pessoa não consegue ir adiante, ela não consegue se ver como Deus a vê, porque com certeza, talvez em algum momento da sua vida, ela teve uma dificuldade, né, de se relacionar com alguém de uma forma paterna. Essa pessoa teve dificuldade em compreender o amor de um pai. Então o diabo, ele quer destruir aquilo que Deus, ele constituiu para trazer direção, para trazer proteção. Agora você imagina, irmãos, olha a estratégia de Satanás que eu quero te dizer. Você imagina a Bíblia ensinando de Gênesis a Apocalipse, Deus se revelando como pai, como marido, como protetor, como aquele que quer abençoar, proteger. E nós vemos a sociedade como está, as carências que existem, os problemas existenciais, familiares, os traumas que as pessoas elas sofrem no decorrer da vida. Aí essa pessoa chega na igreja e ela ouve o pastor, ouve os irmãos falando o quê? Que Deus é o quê? Deus é pai. Quando essa pessoa ouve isso, fala: Deus me livre de servir a Deus. Deus poderia ser qualquer coisa para mim, pai não. Você sabia que tem muita gente que entra na igreja pensando isso? Aí você vê outra figura que Deus se mostra na palavra. O Criador é o seu marido. O que o diabo tem feito na vida de muitos maridos aí fora, irmãos? O que o diabo tem feito no coração, como o diabo tem usado a vida de muitos maridos para destruir o coração, os sentimentos, as emoções da sua esposa, dos seus filhos. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que Deus nessa noite, Ele quer falar ao meu coração e ao seu, para que possamos ser curados, para que você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se você entrou nesse lugar e você teve uma vida com problemas de paternidade, você mulher entrou nesse lugar e teve problemas e tem problemas com a figura do marido, eu quero dizer para você, Deus é teu pai. Deus é o teu marido e Ele vem para te curar, Ele vem para te proteger, Ele vem para te restaurar. Eu quero dizer para você, homem, Deus te trouxe aqui nessa noite, e por que não ensinar a você a ser homem, com todo respeito, ensinar a você a ser o marido que Ele quer,
Porque talvez a sua maior dificuldade de ser um marido é porque você, quando era mais jovem, quando era mais moço, não faltou para você essa referência paterna. Você percebe, irmãos, como uma coisa está ligada à outra e a destruição da sociedade está aí. Grande parte da destruição da sociedade está nisso. O diabo usando pais e maridos para destruir, para ferir aqueles a quem eles foram chamados para proteger. Aqueles a quem eles foram chamados para amar, para dar as suas vidas. Quando nós olhamos, irmãos, e hoje é muito grande esse tal de movimento chamado movimento feminista. Eu não quero dizer que sou contra, nem a favor. Eu só quero que você entenda por que isso nasceu. Por que você acha que o feminismo nasceu? Por que você acha que uma mulher, em algum dia da sua vida, ela se levantou e falou assim: a gente vai ter que fazer algo diferente aqui nessa terra. A gente vai ter que se levantar para ir para a luta e requerer os nossos direitos. Por que, irmãos, você acha que isso talvez aconteceu? É claro que nós não podemos generalizar de forma nenhuma. Mas eu entendo, irmãos, que isso deve ter acontecido em algum momento da sociedade. Porque essa mulher, algumas dessas mulheres que idealizaram esse desejo da mulher ir para cima, ir adiante, foi porque ela viu uma necessidade. Foi porque ela viu uma necessidade aonde faltou alguém para protegê-la. Faltou alguém para dizer para ela: olha, eu vou cuidar de você. Faltou uma figura masculina talvez para dizer: olha, eu vou te ensinar, eu vou proteger você. Eu não vou tocar você de uma forma leviana. Eu vou te respeitar, eu vou te dar amor. Irmãos, eu não tenho dúvida que um movimento como esse só pode ter nascido num coração machucado. Machucado pela figura talvez paterna. Machucado talvez pela figura masculina, pela figura de marido. E são exatamente duas figuras na palavra de Deus, onde Deus se revela de uma forma amorosa, de uma forma protetora. E o diabo quer destruir no coração das pessoas essa ideia. Quantas pessoas ao ouvir a palavra pai, dói o coração. Quantas mulheres ao pensar na palavra marido, fala: Deus me livre. Quando você olha, e eu mais uma vez digo que eu não quero generalizar. Você olha uma mulher hoje, ela tem uma filha, o que ela fala para a filha? Filha, estude, tá? É ou não é, irmãs? Filha, estuda. Filha, trabalhe. E qual que é a última frase que ela fala? E não dependa de? Por que será que ela fala isso? Porque o que motiva uma mulher a falar isso, irmãos? É a deficiência. É a dificuldade, é o trauma, é o medo da filha passar por aquilo que talvez um dia ela passou. Eu creio, irmãos, que nessa noite o Espírito Santo ele quer trazer cura aos nossos corações. Você que é homem, que está me ouvindo, meu irmão, entenda que Deus quer nos colocar no seu devido lugar. Se você, homem, se colocar no devido lugar onde Deus te quer, Deus começará a fazer milagres dentro da tua casa, da tua vida, da tua família. Porque, irmãos, a grande verdade não se trata de quem é melhor, de quem é pior, é apenas o papel que Deus deu. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Há uma grande responsabilidade sobre nós. Há uma grande chamada de Deus para os homens. E não, essa palavra não é só para homem, mas é para você, esposa, é para você, intercessora. Para que você não diminua seu marido, para que você aprenda a respeitar o seu marido, para que você não exponha seu marido na frente dos outros, para que você não desdenhe o seu marido diante dos seus filhos.
mas para que você, com sabedoria e graça, porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E quando Deus está falando de edificar, não está falando quem é melhor, quem é pior, porque para Deus, irmãos, começa a desgraça quando começa a competição no coração do ser humano. Deus não chamou a gente para competir com nada, principalmente dentro da nossa casa. Deus nos chamou para cooperar. Então não importa se você ganha mais ou menos que o seu marido, não importa quem faz mais, não importa quem lava a louça, não importa quem cuida mais do menino, da menina, não importa quem troca ou quem não troca a fralda, quem acorda de madrugada ou não. O mais importante é que a família entenda que aquela pessoa que dorme do lado da sua cama, ela não é o seu oponente, é o seu parceiro, é a sua parceira. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Onde entra a competição, entra a desgraça, entra a derrota. As famílias muitas vezes hoje elas não estão se aguentando porque é uma competição. O pai quer mostrar para o filho que ele é melhor que a mãe dele. E a mãe quer mostrar para o filho que ele é melhor que ela. E a criança fica como, irmãos? O ambiente que a criança cresce. Satanás tem destruído pessoas. Satanás tem destruído a mente e os corações. Satanás tem destruído o entendimento nosso das famílias, da sociedade, do que é família. E nós precisamos entender, irmãos, que o evangelho, ele começa dentro de casa. Nós falamos de avivamento, irmãos. O que é o avivamento? Nós oramos pela nossa cidade. Eu tenho certeza que você ora por São Vicente. Eu oro por Santos. Deus, vem com um avivamento sobre essa cidade. Vem com cura sobre essa cidade. Vem com salvação sobre essa cidade. Mas o que é a cidade, irmãos? A cidade é um ajuntamento de famílias. Então onde começa o avivamento? Nas famílias. Onde é que começa a transformação? Onde é que começa a cura? Das famílias. Onde que Deus começa, inicia a prática do evangelho? É dentro da minha casa, é dentro da sua casa. Se a minha casa e a sua casa, o evangelho estiver lá, praticado, vivido, irmãos, a sociedade receberá esse impacto. As famílias receberão esse impacto. As famílias, elas receberão essa graça. Presta atenção numa coisa, você já parou a pensar naquela história de Noemi e Ruth? O que está acontecendo ali no livro de Ruth, irmãos? Eu quero que você entenda como é importante o homem estar no seu devido lugar. O que acontece no capítulo 1 do livro de Ruth? A Bíblia fala que Deus, existe ali um servo de Deus, um homem, chamado quem? Elimeleque. Elimeleque é casado com Noemi. E ele tem 2 filhos, Malom e Quilion. Um é casado com Orfa, outro é casado com Ruth. O que acontece no coração de Elimeleque, o chefe da casa? Ele decide sair do lugar que Deus colocou ele. Parou a pensar nisso? Vê como há uma responsabilidade gigante no coração dos homens? A Bíblia fala que aquele homem decide sair da casa de pão, sair de Belém. E ele vai para onde? Para onde ele vai? Ele vai para Moabe. Deus não tinha mandado ele. O que acontece? Chegando lá ele morre. Malom e Quilion morre também. E a mulherada fica sozinha. Naquela época, irmãos, mulherada sozinha era difícil o negócio, hein? Não tinha INSS, previdência privada. Creio, os teólogos de plantão poderiam me ajudar. Ele não deixou nenhuma herança. Estava derrubado, mas tomou uma decisão errada. O chefe da casa tomou uma decisão errada. O homem tomou uma decisão errada. O que acontece? Elas perdem maridos, elas perdem os filhos. O que elas ficam? Desprotegidas. Aparentemente elas perdem o rumo e o propósito das suas vidas. Acabou. O que acontece? A órfã, ela decide voltar para a família dela. Por quê? Porque Noemi não tem mais nada a oferecer para ela.
Eu não sei, mas eu posso imaginar que talvez Orfa é uma das mães do feminismo, lá há muitos anos atrás. Acabou, não vou acreditar mais em homem nenhum não. Fui atrás do meu sogro, deu no que deu. Vou se levantar e vou ser uma mulher diferente. Aí você vê Ruth, o que acontece com Ruth? Ela fala, não, eu quero seguir o Deus dessa mulher aqui. E ela vai com Noemi, elas voltam para o lugar de origem, na humildade, na simplicidade. Irmãos, elas são servas de Deus, são mulheres de Deus, mas você começa a ler a história de Ruth, você vê que a vida delas não está completa, precisa acontecer alguma coisa. O que precisa acontecer, irmãos? O que acontece? Ruth precisa encontrar quem? Um marido. Ruth precisa encontrar a Bíblia chama lá de resgatador. Mais uma vez eu quero reforçar no teu coração, não se trata de maior, menor, se trata do papel. Embora essa mulher seja uma serva do Senhor, juntamente com Noemi, você percebe que Deus não cumpre o propósito completo, enquanto ela não encontra alguém que vá resgatá-la. Enquanto ela não encontra um marido, irmãos. Aí nós vemos a história. Nós vemos a história, irmãos, a importância, como Deus ele se refere ao homem. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 4, verso 26. O reino, e ele prosseguiu Jesus dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. E por aí Jesus ele discorre. Mateus 13, 24 diz, Jesus contou uma parábola a eles, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em um campo. Lucas 13, 18 e 19, então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que eu vou comparar o reino de Deus? É como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu, se tornou uma árvore, e as árvores do céu fizeram ninhos em seus ramos. Você vê que Jesus, ele sempre faz essa alusão, apontando, falando da importância do homem colocar-se no seu lugar. Porque foi isso que Deus fez ao homem, irmãos. Eu sei que hoje aí, o mundo está querendo dar oportunidade de mudança. Não, mulher pode ser homem também, homem pode ser mulher também, não pode. Mulher não tem semente, porque a mesma palavra semente é a mesma palavra para sêmen, semear, germinar. Isso só o homem pode fazer, porque foi Deus que deu ao homem. Não tem como trocar isso. Deus deu ao homem a capacidade de semear. Para que ao homem, ao lançar a semente, e o reino de Deus ele cresce, ele avança. O muçulmano muitas vezes entende isso muito melhor que nós. O muçulmano lá ele crê no Deus dele, no Alá, e ele tem lá a pancada de filho. Não estou dizendo que você tem que ter uma pancada de filho ou ter um ou dois. Eu quero que você entenda o entendimento do camarada, que muitas vezes deveria ser o meu e o seu entendimento. O muçulmano, o que ele faz? Nós já aprendemos aqui. Ele tem 8, 9 filhos. A média última que eu vi aqui no congresso era 8,2 filhos a cada casal de muçulmano. Por quê? Qual que é a mentalidade deles? A gente tendo mais filhos, nós vamos ter. Quando o muçulmano ele tem 8, 9 filhos, 8 filhos, 7 filhos, ele entende que ele está colocando na terra, ele está semeando na terra para que essa terra tenha mais 8 ou 9 pessoas que vão divulgar, que vão disseminar a fé em Alá. O que ele está fazendo? Ele quer tomar o reino, irmãos. Ele quer tomar o mundo. E conosco, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Você pode até ficar chateado comigo, mas muitas vezes a gente pensa o quê? Eu vou ter um filho e olhe lá, por quê? Porque eu quero viajar bastante. E filho atrapalha. É a ideia de muito crente hoje. Não, ter filho por quê? Não, vai atrapalhar, a gente quer viajar tanto.
Um só tá bom, e olhe lá. Mais uma vez eu repito, o problema não é ter 9, não é ter um. O problema é a motivação pela qual nós estamos tomando as nossas decisões. E a gente, irmãos, está permitindo que o mundo, que o nosso coração seja tomado pelo mundo. Por quê? Porque enquanto o muçulmano ele sonha, ele projeta que o filho dele seja no futuro um homem bomba, tomara que em nome de Alá ele seja um homem bomba. Qual que é o sonho muitas vezes do crente? Mais uma vez eu não estou generalizando. Qual é o sonho muitas vezes do crente para o filho? Ah, meu filho, que até os 5 anos ele conheça a Disney. Que até os 5 anos ele conheça a Disney. A gente perdeu a capacidade de ter sonhos espirituais com nossos filhos. Meu filho ser pastor, Deus o livre. Você talvez não tenha coragem de levantar a mão, mas tem gente que pensa que é assim. Cadê aquela geração que sonhava com seus filhos? Senhor, que esse menino seja um missionário, seja um pastor. Nós acabamos de orar aqui pelas crianças. Aí a gente aponta para os nossos filhos e fala assim, olha filho, seja como o pastor Nê, pastor Pedro, seja como o pastor Nilton. Só que a primeira referência, meu irmão, que ele tem é você. Se ele não vê o evangelho em você, papai, se ele não vê o evangelho em você, mamãe, vai ficar difícil dele ver o evangelho só de quinta e domingo aqui na vida do pastor Pedro, do pastor Nê, do pastor Nilton. Porque o evangelho começa em casa, irmãos. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos voltar à história lá, Ruth capítulo 3, lá no verso 10, no verso 7 e 13, o que acontece? Noemi vira para Ruth e fala assim, olha, você tem que chegar lá no Boaz, deitar no pé dele. Vou ler o texto para você entender. Ruth capítulo 3, versos 7 e 13 fala, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou. No meio da noite ele acordou de repente, ele se virou e assustou ao ver a mulher deitada nos pés dele. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela, estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor abençoe minha filha, esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres, agora minha filha não tenha medo, eu farei por você tudo o que você me pedir, eu não permitirei que os concidadãos toquem em você e vou mostrar que você é uma mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser te resgatar, muito bem, que resgate. Se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. O que está acontecendo aqui? Sabia que havia uma promessa, irmãos. E essa mulher, essa moça, ela vai lá e ela se entrega à vontade de Boaz. Só que aí você encontra um homem de verdade. Você encontra na Bíblia um homem de verdade. Porque um homem de verdade, irmãos, ele observa e ele não reage às oportunidades apenas. Qualquer outro homem aqui talvez fale assim, o quê? Essa gatinha aqui me dando boi? Isso é hoje. Quando ela fala assim, põe a sua capa sobre mim, meu Senhor, ela está dizendo, estou disponível para aquilo que você desejar fazer. Aí você vê a pureza do coração desse homem. Minha filha, Deus te abençoe, seu gesto de bondade. Você vê esse homem demonstrando a pureza. Como é impressionante o que Deus faz quando um homem decide ser homem de verdade. Por quê, irmãos? Quem foi Boaz? Boaz é o filho da prostituta Raabe. Talvez Boaz não tenha tido uma relação paternal, talvez o Boaz não tenha tido uma referência paterna adequada, mas ele conheceu a Deus, e ele decidiu ser um homem como a palavra ensina. E qual foi o resultado disso? Ele honrou o sexo oposto, ele agiu com respeito. Ele tinha o direito, mas ele esperou o momento certo. Havia regras,
havia meios estabelecidos para que ele pudesse então desfrutar, se assim fosse ser a vontade de Deus, a esposa dele, a Ruth. Ele deu honra ao sexo oposto. Outra coisa que ele fez, ele protegeu, ele deu proteção à fragilidade emocional que Ruth enfrentava. Essa mulher estava fragilizada emocionalmente, e ele não tomou ocasião disso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão, pesada. Mas presta atenção numa coisa, irmãos. Deus chamou o homem para representar Deus na terra. Deus chamou o homem, Deus chamou o pai, Deus chamou o marido para representar Deus na terra. Quando você se alimenta, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando você entra num site pornográfico, e você está ali se alimentando, está ali se saciando com aquilo que você está fazendo ali como um pedaço de carne, você se esquece que aquela moça, ela é filha de alguém. Irmãos, eu amo o Evangelho, porque se a gente entender o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele orou assim: eu oro para que os olhos do vosso entendimento se abram. Se o nosso entendimento se abrir, irmãos, e a gente entender o Evangelho, nossa vida muda. Quantos pais tem aqui? Papai, o que você sentiria de um homem que olhasse a sua filha, como muitas vezes alguns homens olham aquelas moças que estão em sites pornográficos? Isso, irmãos, nós precisamos entender que da mesma forma como Deus, Ele chamou, Ele criou o homem para representar Ele na terra, a figura de Deus na terra, de proteção, de provisão, de cuidado, de amor. O diabo tem um plano de fazer o ser humano, fazer o homem, o demônio da terra. E quando você entra no site pornográfico e se alimenta daquilo, você está sendo demônio na terra. Porque aquela moça ali é filha de alguém. E você vê Boaz, um homem que tem um coração diferente. Você vê um Boaz, um homem que não se aproveitou de alguém que se colocou no momento de fragilidade à disposição. Por mais que ele tinha o direito, mas ele esperou o momento certo. Aí você vê um menino que nasceu de uma moça que não teve uma relação de marido, que foi Raabe, que teve a sua história. Mas você vê um homem que aprendeu a andar com Deus. Quem foi Boaz? Deus abençoou Boaz e fez com que ele fosse tataravô. Boaz agora é tataravô de Davi. E se ele é tataravô de Davi, Boaz também faz parte da genealogia de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Só porque um homem decidiu a ser homem e honrar o seu papel. Irmãos, que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito de Deus abra o nosso entendimento, para que o Senhor nos coloque no seu devido lugar. O Espírito Santo quer te curar nessa noite. O Espírito Santo quer restaurar você nessa noite. Boaz é a prova, porque muitas vezes a gente fala assim: eu sou assim, a minha vida é assim, dá tudo errado, porque eu não tive uma oportunidade, eu não tive uma boa referência de vida. Deixa o Espírito Santo curar teu coração nessa noite. Deixa o Espírito de Deus restaurar teu coração nessa noite. Você, rapaz, deixa o Senhor curar teu coração nessa noite. Se você não foi amado como filho, se você talvez foi tocado de uma forma como deveria ser tocado, se você não teve a representação de um pai, como a figura de um Deus, de Deus protegendo a sua vida, de Deus te trazendo destino e direção pela sua vida por um pai. Se você, mulher, não foi amada, protegida por um marido, o Senhor é o teu marido e essa noite Ele quer curar você, essa noite Ele quer restaurar você. Porque a restauração, irmãos, começa dentro de casa. Se Deus curar o coração e o entendimento da igreja, nós vamos poder sair nessa sociedade e expressar Deus. Eu ouvi esses dias, ou li, alguém dizendo que daqui a 10, 15, 20 anos, e eu li isso aí com tristeza.
Daqui a 10, 15, 20 anos, um dos maiores milagres dentro da igreja é alguém ter uma família. É triste isso, irmãos. Porque ter uma família não deveria ser apenas um milagre extraordinário. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós nos posicionarmos como Deus Ele deseja, é isso que pode acontecer daqui a alguns anos. Por isso você homem, você mulher, nós precisamos em nome de Jesus Cristo, nos levantar e tomar a nossa posição em Cristo Jesus. O Senhor curar, restaurar a sua igreja, transformar as nossas vidas. É por isso que Deus está falando no livro de Malaquias, que nos últimos dias Ele está levantando Elias. Mas como é que Deus está levantando um homem que já morreu? Porque Deus não estava levantando Elias. Elias já havia morrido, mas quando Deus Ele cita alguém, que Ele está dizendo que Ele está levantando alguém, mas esse alguém já morreu, cronologicamente, Deus está falando que levantará homens e mulheres na unção e no espírito daquele homem. Elias já morreu, mas Deus tem levantado homens e mulheres na unção, no poder e na graça que Deus levantou Elias para falar a verdade de Deus à terra. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Perdoe, viu, pastor? Acho que eu passei do horário, meu Deus. É tão difícil, irmãos, estar aqui assim. Mas eu só quero ser boca de Deus nesse lugar. Toda a simplicidade do meu coração eu falo isso, irmãos. Deus nos trouxe nesse lugar, irmãos. Eu não estou falando, eu sempre falo, essa mensagem eu já preguei lá na igreja. E toda mensagem que eu prego, eu sempre volto a esse assunto. Porque nós, homens, irmãos, precisamos tomar o nosso lugar em Cristo Jesus. Nós, homens, precisamos tomar o nosso lugar, permitir que o Espírito Santo cure o nosso coração. É triste, eu saio de casa, irmãos, para ir para a igreja, e eu vejo na esquina de casa tem um barzinho ali, o pessoal fica no happy hour ali. Eu vejo ali a mulherada que depois saiu do trabalho, elas estão ali fumando, tomando cerveja. Eu fico olhando, nossa, essa mesa só tem mulher. É, só tem mulher, porque agora a mulherada está assim também, falando alto, palavrão, tomando cerveja. Ah, por quê? Aí eu fico pensando, Deus falou um dia, eu falo, Wagner, por que elas estão ali? Elas estão ali porque elas estão batalhando com um monte de leão no mercado de trabalho. E eu não criei a mulher para isso. Eu criei a mulher para ser amada, protegida. Eu não estou dizendo que a mulher, ela não pode ter a sua profissão de forma nenhuma. Mas hoje existe um desequilíbrio exacerbado. Onde a mulher foi, batalhou, e ela tem filho, e ela não tem ninguém que olhe esse filho, e ela depende de alguém para ajudar, porque simplesmente um camarada, que deveria estar fazendo o papel de pai e de marido, simplesmente desistiu disso. E deixou aquela mulher sozinha. E ela foi para a luta, irmãos. Então sabe, irmã, você é guerreira, que Deus te abençoe. Não estou dizendo que você está errada, não. Eu estou dizendo para você não perder as esperanças. Porque Deus é o teu pai, é o teu marido. E mulheres, nós homens precisamos das orações da mulher. Porque, irmãs, não tem como, tem coisa que Deus deu é para o homem. Então, a mulher que é sábia, ela não vai querer ficar competindo com o homem, ela vai orar para que Deus, coloquem os homens no seu lugar. Sabe, irmãos, eu preguei essa mensagem lá na igreja, e eu vejo que alguns irmãos entenderam. Eu estou lá no grupo de intercessão na igreja, e as irmãs, toda meia-noite, elas começam a orar. Elas colocam lá no grupinho oração. E eu percebi que todo dia elas colocam vários motivos de oração, mas elas colocam sempre um pedido lá. E elas colocam que os maridos e os homens sejam os protetores e provedores do seu lar. Eu falei, epa, o povo aqui entendeu. Porque a gente precisa tomar o nosso lugar. Isso não significa que eu vou orar só para o homem aqui. Eu quero orar por você também, irmã, que você está cansada, que você foi machucada pela figura de marido. Eu quero orar por você, jovem. Você percebeu
Tem cara que ainda acha que porque está sendo desejado por um monte de mulher, isso é bacana. Meu irmão, se você se gaba por isso, você ainda está doente. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para te falar que Ele quer curar você, porque Ele te ama. Porque o problema de ser desejado por um monte de mulher, irmãos, é porque no fundo há um desespero de uma sociedade onde há falta de homens de verdade, homens que tenham prazer de voltar para suas casas e amarem as suas esposas e brincar com seus filhos. Sabe, meu irmão, às vezes você está se matando a vida toda para dar para o teu filho um brinquedo que ele vai brincar 10 minutos e vai largar. O maior presente que você pode dar para o seu filho é você, meu irmão. É você rolar no chão com ele, é você brincar com ele, é você olhar no olho dele, é você olhar no olho dele e falar: filho, eu amo você, filho. Filho, você é um menino de Deus, você é um servo de Deus, você é forte porque Deus te fez forte. A gente fica se matando para dar coisas aos nossos filhos. Os nossos filhos precisam de nós. Papai, seu filho precisa de você, não daquilo que você tem a dar para ele. Tua mulher não precisa do teu dinheiro, meu irmão. Tua mulher precisa de você. Esse negócio de, minha esposa, ela que é a coluna de casa, está errado, meu irmão. É você que tem que ser o macho da casa. Você está vendo o diabo lá plintando e bordando na tua casa, você fica esperando a tua mulher abrir um jejum. É você que tem que chegar e falar assim: hoje esse diabo vai embora daqui, porque Deus me deu autoridade. Eu não sei aqui, irmãos, mas lá na igreja a vigília é cheia das irmãs. Aí eu pergunto: essas irmãs é tudo casado, os caras estão onde? Uma vigília, e eu faço a vigília cedo, lá 8 horas da noite, para a gente ir até a meia-noite. Um monte de mulher, e eu sei, um monte de mulher casada, e os filhos, e o marido, ficou em casa fazendo o quê? Vendo Zorra Total? Nós homens, irmãos, devemos ser os primeiros. Fala: Deus, me ajuda. O Senhor muda a história deste lugar, da minha vida, da minha família, Senhor. E não é porque a gente é homem, a gente é super-homem, não. A gente não sabe de nada. Às vezes a gente não sabe de quase nada. Mas eu e você temos que ser os primeiros a chegar e se ajoelhar e pedir a Deus misericórdia e proteção. Se Deus tem falado com você, saia do teu lugar. Eu gostaria de orar junto com você. Eu gostaria de orar junto com você, porque Deus, Ele é teu Pai. Deus, Ele é teu Pai. Deus, Ele quer te curar, te restaurar. Deus, Ele quer nos trazer a visão correta de quem nós somos nele. De quem nós somos nele. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Deus falou que você está esperando quem? Não vai esperar ninguém. Deus falou contigo, sai do teu lugar e deixa a graça de Deus encher a tua vida. Deixa o poder de Deus encher a tua vida. Deixa eu te falar a mesma coisa, meu irmão. Não é errado e não é vergonhoso você orar, falar: Deus, me ensina a ser homem. Isso é humildade, isso é hombridade, porque um homem só aprende a ser homem na presença de Deus. Um homem só aprende a ser homem chorando aos pés daquele que fez o homem. Espírito Santo, nos capacita. Eu quero orar, Senhor, nesse momento. Vamos cantar ao Senhor. E que o Espírito Santo toque a nossa vida. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Tudo aos que receberam e aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso
Oh Pai, como é gostoso ouvir, Senhor, e falar da Tua palavra, poder te chamar de Pai, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que sustenta, aquele que ama, aquele que chama e disciplina quando nós erramos, aquele que nos mostra o caminho, Senhor, que é verdadeiro, caminho longe dos perigos, longe das confusões, Senhor. Oh meu Pai, esse mundo tem nos ensinado tantas coisas erradas, Senhor, contra a identidade do homem, contra a identidade do Pai, mas o Espírito Santo tem entrado em nosso coração e tem revelado a Tua palavra, e o sangue de Jesus tem feito toda a diferença, Senhor, na nossa vida. Que nós possamos permanecer, Senhor, na Tua caminhada, permanecer nos Teus caminhos, que a Tua palavra a cada dia se revele, se desdobre, ó Deus, diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, que possamos pôr os nossos olhos, Senhor, em Ti, colocar os nossos ouvidos na Tua palavra, Senhor, para seguir, Senhor, nessa caminhada. Que o Senhor abençoe poderosamente, Senhor, nessa noite, a vida de todos que estão aqui, tanto mulheres como homens, Senhor. Sejamos a cada momento agraciados pelo Teu poder. Ó Espírito Santo, tem toda a liberdade neste lugar, abençoando a Tua igreja, abençoando ricamente os Teus filhos. Ó Pai, para louvor do Teu nome, Te glorificamos e Te exaltamos e Te damos toda a glória e todo o louvor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, meu irmão. Deus te abençoe.